Meu povo, torcedores do Flamengo que por acaso sejam masoquistas e estejam aqui, o que aconteceu em Doha é o pior tipo de derrota que eu acho que o Flamengo pode ter. É perder sem ser derrotado, né? É lógico que tomar um 5-6 do Paris Saint-Germain voltaria pequenininho para casa, mas assim, dentro de derrotas honrosas, essa derrota nos pênaltis como foi é muito doída para o Paris Saint-Germain. Eu acho que é muito doída para o Flamengo contra o Paris Saint-Germain. Eu acho que é muito doída porque o Flamengo jogou muito, muito bem. E eu acho que até no primeiro tempo, quando o Paris Saint-Germain sai como vencedor, eu vejo um primeiro tempo bom do Flamengo. 10 maus primeiros minutos, aquele gol anulado porque a Arrascaeta e Rossi, especialmente o Rossi, porque ele já tinha feito isso contra o Fluminense, né? Salva uma bola que não tinha que ter salvado. Mas depois daquilo ali, o Flamengo acho que conseguiu muito bem evitar as transições do Paris Saint-Germain. O gol do PSG sai em uma dessas transições que estava bem defendida pelo Flamengo, até o Rossi, que foi quem destoou do time, colocar a bola viva no pé do Kvaratskhelia. Mas o Flamengo conseguiu evitar as transições, pressionar bem para que o Paris Saint-Germain não conseguisse sair jogando bem, estava desconfortável a posse de bola do Paris Saint-Germain, não deixava que o Paris Saint-Germain tivesse posse de bola de qualidade no seu campo. Eu acho que isso aconteceu depois do gol de empate do Flamengo, teve muita bola que ficou rondando, mas aí o Flamengo protegeu muito bem sua área. Então eu acho que tirando os 10 minutos iniciais, é um muito bom jogo do Flamengo de várias formas diferentes. No primeiro tempo, acho que tentando bloquear na frente a saída do Paris Saint-Germain, evitando que o Paris Saint-Germain conseguisse correr. No segundo tempo, dar passos atrás o Flamengo e a entrada do Pedro para quando fosse contra-atacar, ter uma parede, tirar zagueiro da área e aí aproveitar a velocidade de Bruno Henrique, de Plata, até de Arrascaeta, mas acho que a Arrascaeta hoje ficou abaixo, assim, para mim meio que... Daqui a pouco eu vou passar individualmente pelos jogadores, mas acho que um pouco mostra como o ritmo de times super intensos e do Arrascaeta não combinam, né? O jogo mais lento para ele vai melhor. Então o Flamengo tem essa segunda vida no jogo com a entrada do Pedro, e aí o Arrascaeta, que sempre tem um lance genial por jogo, consegue driblar o Marquinhos e sofrer um pênalti. Mal o jogo do Marquinhos, aliás. E depois o Paris Saint-Germain termina o jogo, e depois do gol do Flamengo, com o Paris Saint-Germain muito no campo de ataque, sem muita sensação de perigo. E quem tem sensação de perigo no final é o Flamengo, com dois lances, né? Um do Plata e um do Bruno Henrique, se eu não estou enganado. Tem um aos 40 minutos que contra-ataque, que a bola vai para o Pedro, ele bate desviado, e depois do Bruno Henrique. E uma do Plata também com uma bola lançada para frente. Enfim, termina o jogo com o Flamengo com mais sensações de perigo. Na prorrogação, de novo o Paris Saint-Germain não tem sensação de perigo, tirando no finalzinho, os 10 minutos finais do segundo tempo, que o Dembélé tem uma outra chance. Mas são 120 minutos, 2 horas de futebol, contra um muito bom Paris Saint-Germain, que o Flamengo não é que ele suportou e ele sobreviveu, que ele jogou bem. É claro que não foi o Flamengo dominante que a gente vê no futebol brasileiro, na Libertadores, porque do outro lado tinha um bicho papão, e que não foi um bicho papão contra o Flamengo, porque tem um mérito muito grande do Flamengo, que é o tempo inteiro ele ter olhado na cara do Paris Saint-Germain. Eu sei que hoje a zoação do torcedor, e a zoação não tem que ser nada racional, é a do troféu de igual para igual, né? Que para mim transmite muito mais inveja do que qualquer outra coisa, porque de fato o Flamengo jogou de igual para igual contra o PSG, mais do que tinha jogado contra o Bayern, que eu já acho que tinha sido um bom jogo dentro do que o Flamengo podia fazer, mas ele fez melhor contra o Paris Saint-Germain. Não errou saídas de bola, ou pelo menos não errou tanto, conseguiu deixar o jogo tranquilo, foi muito tranquilo do que tinha que fazer, foi muito solidário também. O Varela jogou uma enormidade contra Kvaratskhelia e contra Barcola, dois caras de muito 1 contra 1. Quando ele se via em situação de 1 contra 1, ele foi bem, mas tinha muita ajuda de gente chegando perto dele. A dupla de Léo foi muito bem. O Alexandre, pelo outro lado, também não sofreu tanto assim. Primeiro com o Kang In Lee e depois com a entrada do Mayolu, também não sofreu tanto. O Pulgar, para mim, foi o melhor em campo do lado do Flamengo e acho que o melhor da partida. O Jorginho não teve o jogo não teve o ritmo que o Jorginho quer, como normalmente acontece, mas o Jorginho só errou um passe em todo o jogo. Acho que foram bem Bruno Henrique e Gonçalo Plata, tanto pressionando os caras do Paris Saint-Germain, quando o Flamengo perdia a bola, eles rapidamente se reativavam. Não acho que foi tão bem Carrascal e Arrascaeta, embora o Arrascaeta sempre tenha esse ponto do desequilíbrio num lance individual, e mais uma vez isso aconteceu. Acho que entrou bem o Pedro, entrou muito bem o Cebolinha, entrou muito, muito bem o De La Cruz. Pô, é um jogo quase completo do Flamengo. Quem destoa é o Rossi, que fez um mau jogo, que nos pênaltis ainda pegou um ali.
Mas assim, é um jogo que o Flamengo, em várias etapas diferentes do jogo, conseguiu se adaptar para que o Paris Saint-Germain não pudesse ser o Paris Saint-Germain que ele gosta de ser. Rápido, intenso, sempre tendo mais jogadores que o adversário na zona onde a bola está, conseguindo envolver o adversário, atrair para jogar a bola onde não tem ninguém, né? Você atrai o time para o seu campo de defesa, então os caras não podem estar posicionados lá atrás na hora de se defender. E o Flamengo conseguiu no tempo inteiro se defender muito bem contra o Paris Saint-Germain e em muitos momentos do jogo ser perigoso também. E aí que a derrota fica extremamente cruel, né? Porque quando de fato tudo está igualado, quando chega nos pênaltis, que cá entre nós é só um atacante e um goleiro, né? Que aí já não entra todo o resto, a intensidade, o enfrentamento. O Paris Saint-Germain está mais acostumado a esse tipo de coisa. O Paris Saint-Germain está mais acostumado que o Flamengo a jogos difíceis como esse. Aí é muito cruel que o Flamengo perca como perdeu. Porque quando chega no pênalti é quase que uma moeda para cima e qualquer coisa pode acontecer. E que aí tenha dado coroa e que não tenha dado cara. É muito cruel com o Flamengo, que fez um grandíssimo jogo. Eu acho que deve estar muito orgulhoso de ter olhado na cara do Paris Saint-Germain, de ter enfrentado o Paris Saint-Germain como quis enfrentar, como acreditou que era a melhor forma de enfrentar. E aqui não tem nenhum tipo de crítica. A grande vitória do Botafogo, ganhando do jeito que ele, Botafogo, acreditou que era a melhor forma de ganhar do PSG. Mas o Flamengo não renunciou ao que ele gosta de fazer, o que ele entende e o seu treinador entende, que é um bom futebol, um futebol bem jogado e que te aproxima mais das vitórias, né? Não é só pela estética, é por te aproximar das vitórias. E o Flamengo conseguiu igualar e poder vencer no tempo normal, depois na prorrogação, um timaço. Eu sei, e o Felipe Luiz disse 4 dias antes, ele disse antes do jogo contra o Pirâmides, que os europeus se motivam mais para a Liga dos Campeões do que para o Mundial. Todo mundo sabe disso e querer ir contra isso é querer ir contra a realidade, porque é evidente que se motiva mais para a Liga dos Campeões do que para um jogo de Mundial ou de Intercontinental. Agora, eu não consigo dizer que o Paris Saint-Germain não estava motivado. Uma vez ali, eu acho que os caras deram tudo que eles podiam dar dentro daquele contexto. Não é o Paris Saint-Germain arrebatador de abril, de maio do ano passado, desse ano, né, da temporada passada, mas é o Paris Saint-Germain do momento. Esse é o Paris Saint-Germain do momento, não é nem mais nem menos o que vem jogando. O Paris Saint-Germain é isso daí, tem seus dias melhores, tem seus dias piores, mas é um time que tropeçou 5 em 16 rodadas do Campeonato Francês. O Flamengo também não vive o seu melhor momento, né? O Flamengo também já jogou mais bola na temporada, são mais de 70 jogos para o Flamengo em 2025, são mais de 60 jogos para o PSG. O PSG teve um recesso pequeno, mas a última vez que esses caras tiraram férias foi no meio de 2024. Então, tanto o Flamengo como o PSG fizeram o melhor que eles podiam. E o Flamengo olhou na cara do adversário o tempo inteiro. Não olhou de baixo para cima, não teve complexo de inferioridade. A gente tem que parar com o complexo de vira-lata, de achar que o europeu sempre é melhor e sempre vai jogar melhor e sempre vai merecer ganhar a hora que quiser dos times brasileiros, porque nem sempre é assim. De vez em quando a gente olha para um e para outro e fala, pô, aqui não dá. Manchester City e Fluminense. Era uma distância muito grande. O Botafogo ano passado não teve nem chance. Mas o Palmeiras em 2021 foi pegar o Chelsea e o Chelsea também teve que correr até o último minuto para ganhar do Palmeiras. Então acho que o Flamengo tem que estar orgulhoso, porque quando qualquer adversário da Europa cair para o Paris Saint-Germain, se cair dando esse trabalho que o Flamengo deu, tem que ficar orgulhoso. E assim como o Paris Saint-Germain, se cair para o Bayern de Munique, para o Arsenal, para o Real Madrid, depois de 120 minutos de futebol, se fosse num jogo único, jogando da forma como jogou, deveria estar orgulhoso porque cada um jogou o seu melhor e os dois poderiam ter vencido. O Felipe Luiz sai muito fortalecido. Acho que as escolhas para começar o jogo, para mudar o jogo, para ler o jogo foram muito boas o tempo inteiro. Mostrou que tem um grupo na mão, mostrou que tem coragem. É um novato que não está preocupado só em vencer de qualquer jeito, ficar lá atrás, bunda na parede, chutão para cima e um atacante para ganhar a vida, que pode ser uma tática vencedora e não é a tática que o Felipe Luiz quer usar. Ele quer que o time dele jogue, que o time dele pressione, que o time dele seja corajoso, e o Flamengo foi tudo isso. Eu acho que está surgindo um grande técnico mesmo, sabe? Não só pelos resultados, mas pelas ideias do Felipe Luiz, que são muito boas. Pô, eu só tenho a enaltecer a grandíssima final que o Flamengo fez. É um clube que ganha mais de R$ 1 bilhão já há vários anos, que tem capacidade de se reforçar, de manter jogadores, que gasta muito bem dinheiro, porque não gasta de qualquer jeito, que tem capacidade de formar jogadores para usar e depois para vender. Então aí os Vini Júnior, Paquetá, Renier e tantos outros que o Flamengo vem negociando, porque ele está conseguindo formar jogadores
que chegam num bom ecossistema para jogar bem e para depois serem vendidos. Então, como clube, o Flamengo está muito bem. Como equipe, né? Comissão técnica, fisiologia, jogadores também. E como time de futebol também. Só tem a parabenizar. Perder para o Paris Saint-Germain é a coisa mais normal do planeta em 2025. Os grandes times que enfrentaram o Paris Saint-Germain perderam. O Bayern de Munique agora ganhou, o Chelsea ganhou a final, mas assim, o normal, você joga contra o melhor time da Europa, que você pode ganhar, pode perder, mas é normal que perca. E o Flamengo perdeu sem ser derrotado. 120 minutos, empate, e depois nos pênaltis, aí o Safanov ficou 2 vezes no meio do gol, né? A do Pedro, ele não é enganado pela cavadinha, e o normal é que depois ele pule, que não ele fique no meio do gol de novo. Acho que foi isso que pensou o Léo Pereira, e não é que ele ficou no meio do gol. De resto, o Dembélé isolou, o Rossi pegou uma, e ele pegou mais 2, né? Ele tinha pegado a do Luiz Araújo e tinha pegado a primeira também. A primeira de La Cruz entra, né? Mas teve essas 2 no meio do gol, e teve mais a do Luiz Araújo, e teve mais uma que agora eu não lembro de quem foi. Mas enfim, cai de pé o Flamengo, o que é muito doloroso para sua torcida. Porque não é... A gente não sabe, embora esse clube venha dominando do lado do Palmeiras, Brasil e América nos últimos anos, a gente não sabe se a próxima chance do Flamengo é no ano que vem. E é muito ruim para o flamenguista que não seja na semana que vem, que não possa o futebol te dar uma segunda chance já. Porque talvez não tenha uma segunda chance tão clara e evidente de fazer um grande jogo e de ganhar do de fato melhor time da Europa tão cedo. Então talvez a chance fosse hoje. E você vai 120 minutos se superando, muito solidário, muito concentrado, com uma tática de jogo perfeita, sem se partir, sem se desesperar no meio do jogo. Faz um jogo consciente, sem afobação, faz tudo certo. E depois, quando tudo se iguala, que é nos pênaltis, faz tudo muito mal. Então, eu imagino que o torcedor do Flamengo esteja vivendo um mix de orgulho e de pena muito grande, porque é um orgulho o que o Flamengo fez, é para deixar o seu torcedor orgulhoso, bastante orgulhoso, é para deixar os torcedores dos outros times brasileiros com medo de se esse time é capaz de enfrentar o Paris Saint-Germain e vai se reforçar para o ano que vem, o que será que esse time é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo deve dar uma pena, porque no ano que vem vai jogar Libertadores, aí vai jogar contra o Estudiantes, e nos pênaltis poderia ter perdido, e contra o Racing, aquelas bolas que não entraram, porque o futebol sempre você está no fio da navalha. E hoje o Paris Saint-Germain esteve no fio da navalha e deu coroa, não deu cara. Então o Flamengo não sabe quando que tudo vai ter que acontecer de novo para ele chegar lá de novo e aí dar cara e não dar coroa, como aconteceu hoje. Mas os passos que esse time fez e esse clube fez para igualar em futebol o melhor time da Europa, acho que tem que ser reconhecido. O Flamengo está de parabéns, Felipe Luiz, os jogadores estão de parabéns. E eu não vou nem tentar consolar o torcedor, fique orgulhoso, porque é uma grandíssima pena mesmo que o futebol tenha pregado essa peça no Flamengo. Mas eu gostei muito do que eu vi. É isso, gente. Uma boa noite para vocês, hein? Se você não conhece o canal, chegou aqui procurando conteúdo de Flamengo, se inscreve aí para não perder os próximos e dá um like que eu agradeço bastante. Tchau, tchau, gente. Até mais.